Simplesmente é incrível. Que vozeirão que é esse, rapaziada? É verdade. Salve, rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Adriano Lasker aqui e hoje a gente vai reagir uma música a pedido do inscrito, essa aqui, ó. Gloria Groove, Radar, beleza, galera? Mas antes de ir pro vídeo, eu quero pedir uma ajuda pra vocês aí, ó. Eu que tô começando, galera, me ajude a chegar a 1000 inscritos, por favor. Não custa você ir lá se inscrever, é menos de 1 segundo, galera. E vai lá, se inscreve, dá essa força pra mim que tá começando, pra gente vir com mais conteúdo aí, ó. Não se esquece de se inscrever no canal e deixa seu like, seu comentário pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. E tenta assistir até o final o vídeo aí, galera, que eu passo a visão, eu passo o que eu achei da música. Essas músicas são sempre incríveis. E pra quem quer fazer parceria, eu deixei o e-mail aí na descrição, é só chamar lá, beleza, galera? Não se esquece de se inscrever, a gente tá quase chegando a 1000 inscritos, com vocês eu consigo, beleza, galera? Então bora pro vídeo, é nós, tamo junto. Radar, música da Gloria Groove. Foi! Então bora lá, rapaziada, ver como que tá esse som. Foi! Olhando nossas fotos do passado, o perigo estava lado a lado. Eu não vi. Eu entendo tudo isso agora, que não tem vilão na nossa história. Eu não vi. Estou aqui sem saber o que falar. Pra minha vida você estava fora do radar. Longe de mim vai piorar, Por isso eu digo, baby, você não viu. Baby, você não viu. Baby, você não viu o que você perdeu, o que você perdeu. Baby, você não viu. Baby, você não viu o que você perdeu, o que você perdeu. Todo dia sua companhia. Não queria pensar que o fim um dia chegaria. Eu passeava em teu corpo, eu decifrava teus sonhos lucidamente, vivia na nossa utopia, Mas cê me deixa sem graça, brinca com o coração e isso é trapaça. Lembro a noite toda nós fazendo fumaça. Sempre fico mal quando o efeito da cachaça passa. Fala a verdade pra mim, eu quero o pin. Tão difícil aceitar o fim, por isso eu vim pra regar esse nosso jardim. Quero teu sim, fica tudo green. Estou aqui sem saber o que falar. Pra minha vida você estava fora do radar. Longe de mim vai piorar, Por isso eu digo, baby, você não viu. Baby, você não viu. Baby, você não viu o que você perdeu, o que você perdeu. Baby, você não viu. Baby, você não viu o que você perdeu, o que você perdeu. Simplesmente é incrível. Que vozeirão que é esse, rapaziada? Então vamos lá, vamos começar pelo clipe, né? O clipe começa já bem pra cima, né? Já começa com o beat lá, aí já vem mudando de transição assim, ó. E ela arregaçando. O legal é que ela faz as duas partes, né? A cantada e na hora que ela vem na levada bem rap mesmo. Mano do céu, que vozeirão que é esse, galera? E
o clipe todo ela fala de alguém que perdeu ela, né? Por isso que é radar, porque a pessoa já tá fora do radar. E a pessoa não viu o que ela perdeu. Tipo, não viu o amor que ela perdeu, não viu a pessoa que perdeu. A música fala tudo. Fala que ela pensa na pessoa que simplesmente acabou, não sabe o que aconteceu e a pessoa perdeu, saiu fora do radar. Vamos falar da coreografia. Meteu street dance o quê? A base do street dance. Usou muito social dance, galera. O wobble, monastery, tudo base do social dance. É incrível que as pessoas fazem clipes e não põem essas bases. Ela colocou as bases do street dance, onde tudo começou ali, o fundamento mesmo. O coreógrafo desse clipe deve ser incrível, que usou as bases do street dance certinho, assim, ó. As variações, monastery, wobble, Harlem Shake, na hora que ela mexe os braços assim. É tudo a base do social dance. Nossa, a Glória Groove também não erra uma, né, cara? Ó, esses inscritos aí, eles pedem pra mim, na hora que fala Glória Groove, eu falo, vai ser som massa, massa, massa. Continue mandando assim pra mim, manda música pra mim, que aqui eu reajo mesmo. Mas esse som tá incrível, já vou colocar na minha playlist esse som pra ouvir. E é incrível. E hoje eu acho que eu vou soltar mais um dela, hein, galera? Esse vídeo aqui, depois eu acho que eu vou soltar umas 7 horas. Então acompanha o canal, se inscreve no canal aí, pra vocês não ficar de fora das novidades, beleza, galera? E ó, nós está chegando a rumo 1000 inscritos, galera. Não custa vocês se inscreverem lá, vai lá, se inscreve, deixa seu comentário, ative o sininho, não custa, não custa. E pra parceria aí, ó, vou deixar o e-mail aí, ó, na descrição. Quem quiser fazer parceria é só chamar lá, beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final do vídeo, beleza, galera? É nóis, tamo junto, parabéns, Glória Groove. Quem sabe um dia meus vídeos chegam até você aí, beleza? É nóis, tamo junto.